Olá, hoje eu vou fazer a resenha do livro Meu Pé de Laranja Lima, que também é um dos meus preferidos, literatura brasileira, que para mim é uma obra-prima, né, no caso da literatura brasileira. O Meu Pé de Laranja Lima, ele foi escrito por José Mauro de Vasconcelos, e eu não me lembro a data da primeira edição. Diz-se que esse livro é um autobiográfico, porque o José Mauro, em algumas entrevistas, disse que ele o escreveu em um dia porque a história toda já estava com ele e já estava pronta. Então, a partir daí, a gente pode tirar várias conclusões que ele pode ou não ser autobiográfico. Né? O livro traz como enredo principal as dificuldades de uma família típica nordestina, pobre, é, dificuldades não somente financeiras, mas de relacionamento também. E essas dificuldades financeiras podem ter sido geradas, ou melhor, as dificuldades de relacionamento podem ter sido geradas pelas dificuldades financeiras, tá? Porque o que acontece? É, Essa família é típica do Nordeste brasileiro, no momento de crise e que faltava emprego, faltava dinheiro, faltava comida. Quando falta dinheiro, falta comida na mesa, sobram violências físicas e verbais, né? Então é isso que o enredo desse livro traz pra gente. Como protagonista, nós temos o Zezé, que é uma gracinha e para mim também é um dos meus melhores personagens masculinos. O Zezé tem 6 anos e ele é uma praga, mas é uma praga como toda criança de 6 anos deveria ser. Até porque no livro, né, as crianças de 6 anos eles têm uma vida ao ar livre. Eles brincam, eles sobem em árvore, eles têm uma vida muito boa. Eles jogam futebol na rua, o que infelizmente as crianças dessa geração aqui, de agora, do século XXI, não tem mais. Essa geração, as crianças são das crianças de presas em apartamentos e brincando de videogame e com coisas tecnológicas o tempo todo. É, Esse livro eu escolhi uma vez para utilizar como paradidático na escola, mas ele não foi muito bem-vindo não, porque por conta da linguagem. Existem muitos palavrões, não que eu tenha problema com palavrão, mas para uma criança de 6º, 7º ano não fica bom não, porque tem pais assim que têm uma resistência ao palavrão corretamente, né? Cada um tem uma maneira de educar os seus filhos. Eu não tenho o menor problema com palavrão, mas nesse livro o excesso de palavrões, tem bastante palavrão, tá, gente? Ele traz o quê? A verossimilhança para a obra. Porque as famílias com dificuldades, com agressões verbais, eles falam coisas piores que os palavrões. No meu ponto de vista, tem palavra pior do que o palavrão. E muitas vezes ela aparece lá no Meu Pé de Laranja Lima. E tem uma passagem que o Zezé pergunta para Totoca ou para Godoy, eu não me lembro, que são vários irmãos que ele tem, o que é filho da puta, porque todo mundo, toda hora alguém fala isso e ele não sabe o que é. Então, assim, as crianças repetem, e quem dá conotação negativa para o palavrão são os adultos, porque muitas das vezes a criança nem atenta para o que está se falando. Isso também é uma da coisa bastante pertinente no livro que o José Mauro, assim, ele tratou de uma maneira tênue e bastante inteligente. Que mais? O Zezé tem 100 anos, 100 anos, nossa, meu Deus. Ele tem 6 anos, é bastante diabrado, normal. E o livro começa quando dos acontecimentos iniciais do livro é quando a família do Zezé tem que se mudar de uma casa para outra, de uma casa mais pobre, de uma casa melhor para uma casa mais pobre, em razão do valor do aluguel. Quando chega lá nessa casa, eles não têm muitos brinquedos, né? E quando chega lá nessa casa, alguém diz pro Zezé que ele precisa escolher uma árvore. Só que todos os mais velhos já escolheram as árvores. E sobra para ele um pezinho de laranja lima que tá pequeno ainda. E no início ele fica assim, putz, vou ficar com esse pezinho de laranja lima sem graça. Só que o pé de laranja lima, que vai intitular o texto, o livro, mais tarde vai se tornar um dos 2 amigos que o Zezé vai ter assim para a vida dele toda.
O Zezé tem um pai nervoso, violento, agressivo e desempregado. O Zezé tem uma mãe que trabalha exaustivamente na fábrica local e tem um monte de irmãos, muitos irmãos. Então, assim, é a típica, vou voltar a dizer, típica família nordestina, que é uma casa cheia de gente, cheia de filho, falta comida e na hora que falta comida, tudo desanda. O Zezé, não somente o Zezé, como todas as crianças lá, não somente as crianças, até os mais velhos, eles são carentes de tudo. Eles são carentes de amor, são carentes de afeto, de carinho mesmo, de comida, eles não têm nada. Quando eu li esse livro, eu era bem pequena, assim, a maioria das pessoas que leram quando eram muito jovens. Eu chorei horrores, toda hora eu chorava, porque a história é muito comovente. E você sente, né? Porque o José Mauro, ele escreveu com, sabe, aquela emoção, e a emoção ela é passada para você através das palavras do livro. Ele escolhe as palavras corretamente, sabe, as gradações, as metáforas são as coisas mais belas que uma das coisas mais belas que a gente vê na literatura brasileira. Tem uma professora também, né? Sempre tem que ter uma professora fantástica na história, que é muito importante para o Zezé, para a construção da personalidade do Zezé. Dentre essas passagens narrativas do livro que mostram que o Zezé é muito carente e muito carente, muito praga e muito bom, né? O Zezé, ele é assim. Porque há um episódio do Natal que eu fiquei assim, sabe, chorando muito. E eu não vou contar o que acontece nesse episódio, nesse capítulo em que eles narram o Natal. Outro personagem também do livro que é lindíssimo é o Portuga, que ele traz o estrangeiro, né, bem sucedido, para aquele contexto ali paupérrimo em que vivem as famílias naquele bairro. O Portuga, ele chega a dar chega para lá no Zezé, só que o Zezé não gosta dele, porque o Zezé é respondão também, né, ele responde todo mundo, e uma hora eles ficam amigos. E eu vou falar para vocês que a amizade dos dois é comovente. Porque embora o Portuga seja bem sucedido, ele tenha a mais bela casa do bairro, ele tenha um carro maneiríssimo, ele também é carente porque ele é solitário. Ele não tem família, ele vive sozinho. E o Zezé vem trazer para ele a alegria que só uma criança tem para encher uma casa e um coração. O Zezé traz para ele tudo de que ele necessitava. E a amizade deles vai ficando mais bonita, mais intensa, até que tem um capítulo que chama O Mangaratiba. Olha, gente, eu já li muita coisa, mas esse capítulo me fez chorar até ficar sem fôlego. Eu chorava absurdamente, mas eu também não vou contar para vocês o que acontece no capítulo do Mangaratiba. Mas é bonito demais. O Zezé sofre demais nesse capítulo e sofre com a pureza que uma criança tem, que só uma criança tem, né? É a coisa mais linda, gente. E entre essas histórias de amizade, de ternura, de tristeza, de agressão, o Zezé vai crescendo, e junto com ele o Minguinho, que é o pé de laranja lima, vai crescendo também e fica belíssimo. O pé de laranja lima fica lindíssimo. E ele ama aquele pé de laranja lima até a última instância. No final do livro, o Zezé conta para nós como ele foi bem sucedido, como ele conseguiu se formar, como ele conseguiu passar por aquilo ali tudo, mas que ele guarda ainda muito fortemente as lembranças dessa infância dolorida, mas que foram necessárias para torná-lo a pessoa que ele é.
Gente, como eu já disse para vocês, inicialmente, como eu já disse lá no comecinho, o livro é uma obra-prima da literatura brasileira. O José Mauro, que morreu em 1900, nasceu em 1920, morreu em 1984, ele faz do livro, ele conta tão simplesmente, mas com uma emoção tão grande, que você se vê ali numa necessidade de terminar aquela história, de querer mais do Zezé, de querer se aproximar e descobrir mais do Zezé. Então, assim, leiam o livro. É magnífico. Ó, a narrativa é fácil, as palavras são fáceis. Não se prendam a detalhes de falar, mas tem muito palavrão. Tipo assim, e daí? Sabe? É como eu disse antes, o palavrão tem a conotação que as pessoas dão para ele, que os mais velhos ou os mais maduros dizem que ele tem, né? Eu falo muito palavrão, mas não com a conotação negativa que as pessoas colocam, tá? Então, assim, por hoje é só, porque eu já estou estourando o tempo, né? Porque eu já estourei, na verdade. Volto logo que possível. Parei de dizer uma data em que eu volte. Pode ser amanhã, pode ser daqui, pode ser em dezembro. Mas estamos aí. Muito obrigada para quem está me curtindo, para quem está me comentando, para quem está se inscrevendo. Me dê um joinha, se inscrevam lá, galera. Obrigado. Até a próxima.